Olá, amigo, amiga, irmão, irmã. Bem-vindo a mais um tutorial do Alimento Diário. Chegamos a um novo volume da série O Ministério da Nova Aliança. Esse volume fala como lidar com o dinheiro. Vai ser uma das mensagens deste volume e muito importante. Esta semana trata de um tema muito precioso que nós encontramos no capítulo 13 de 1 Coríntios. O tema é: se não tiver amor, nada serei. O Senhor nos abençoe você ao longo deste tutorial. O intuito do tutorial é auxiliar aos nossos queridos irmãos que ministram uma palavra usando essa ferramenta maravilhosa que é o alimento diário. Então, nós vamos ver nessa semana, dia após dia, a partir de segunda-feira, vamos trabalhar aqui de forma que você possa assimilar bem o encargo de cada dia e o encargo desta semana como um todo. Nós estamos vivendo nos tempos finais e Deus escolheu, ou nos escolheu, escolheu você e a mim, para nós levarmos adiante o que está no coração, no seu coração, no coração dele. E para isso é importante o Ministério da Nova Aliança, que é o tema da série do Alimento Diário atual. E esse ministério é um ministério de espírito e vida. Esse é um ministério orgânico. Ele funciona como um corpo, de uma maneira bem espontânea, bem gostosa. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos ali que Deus deu dons. Deus nos deu dons, e diferentes dons. Ali diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, primeiramente, nós temos que ver aqui a palavra graça. Primeiramente, o Senhor nos deu a graça, e esta graça é o Senhor nos dando suprimento. Por meio da graça, o Senhor nos dá suprimento para nós vivermos. Então, essa graça nos proporcionou uma salvação, nos dá a oportunidade de ser aperfeiçoados, crescer. Então, a graça é para o benefício do Filho de Deus. O dom, por sua vez, é para benefício do corpo de Cristo. Então, eu e você recebemos dom não para nós, ou dons não para o nosso proveito próprio, mas é para nós usarmos para a edificação do corpo de Cristo. Se nós usarmos para o nosso próprio proveito, para obter fama, reconhecimento das pessoas, realizar algumas coisas, alguma obra pessoal, nós estaremos agindo de maneira errada, equivocada, e vamos anular a função desse dom ou desses dons maravilhosos que o Senhor nos deu. Então, aqui, lá em Romanos capítulo 12, também nós vemos que os dons foram dados, e ali nós temos dons de vida, que vêm pela vida divina que nós recebemos. Em 1 Coríntios, esses dons, no capítulo 12, e também nós vamos ver no capítulo 14, esses dons estão ligados à palavra da sabedoria, de conhecimento, para a edificação de outras pessoas, e também nós temos dons miraculosos,
né, para socorrer as pessoas. Mas tem uma coisa interessante que Paulo nos encoraja no finalzinho do capítulo 12 de 1 Coríntios. Procurai com zelo os melhores dons. Então, segunda-feira, o encargo nosso é esse. Procurar com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? São aqueles que fazem com que nós sejamos uma bênção para o corpo de Cristo, ou seja, que nós ajudemos outras pessoas da melhor maneira possível. Então, o Senhor, Ele deseja tornar você e a mim útil, ou nos tornar uma bênção para o corpo de Cristo. Esse sentimento deve ser o sentimento que governe o nosso coração. Na terça-feira, nós temos ali o caminho excelente do amor. Então, nós vimos na segunda-feira que devemos buscar os melhores dons e a conexão entre o capítulo 12 de 1 Coríntios e o capítulo 13 é exatamente esse encorajamento. Diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. E esse caminho sobre modo excelente, nós vamos ver a descrição dele no capítulo 13. Esse caminho é o amor. Então, os dons que o Senhor nos deu é para que nós possamos usá-los na igreja, no corpo de Cristo, na esfera do amor. É com amor. Quando você usa os dons sem amor, você mata as pessoas ao seu redor. E nós, em vez de edificarmos a igreja, vamos causar danos à edificação. Então, na esfera do amor, com amor, nós conseguimos conviver com as pessoas, conviver com os nossos irmãos. Se não podemos usar o dom no corpo, é porque nos falta o amor. Interessante, aqui na terça-feira, o autor nos mostra que entre o capítulo 12 de 1 Coríntios e o capítulo 14, ambos tratam dos dons, nós temos o capítulo 13. E o capítulo 13, fala desse item tão fundamental, que é o amor. Sem o amor, nós não conseguimos tratar desse assunto, Nós não conseguimos desenvolver os dons na igreja, os dons que o Senhor nos deu. Então, e aí, na quarta-feira, o título é Se Não Tiver Amor, Nada Serei, que é o tema da semana. Caiu exatamente na quarta-feira. E aqui nós temos os versículos de 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3. Eu vou ler para você. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, nesses 3 versículos, nós temos 5 vezes a menção, ainda que, ainda que, ainda que, ainda que e ainda que. Isso mostra um progresso de coisas, de atividades visíveis que podem ser realizadas por nós. Então começa, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retine. Ou seja, só vou fazer barulho. Se não tiver amor, isso não adianta.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha, dom de profetizar é importante, e conheça todos os mistérios de toda a ciência, não, se não tiver amor, também isso não vai adiantar nada. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Às vezes a gente dá muita ênfase, muita importância para essas coisas visíveis, mas nós precisamos dar atenção para o que dá sentido para essas coisas, que é o amor. Então nós vemos aqui realizações cada vez mais crescentes em importância. Então, apesar de serem coisas extraordinárias aos olhos das pessoas, dos homens, né, aos olhos de Deus pode ser apenas um barulho, um ruído, alguma coisa sem sentido, se não tiver como base, como fundamento, como conteúdo, como motivação o amor. Então, a profecia sem amor, o conhecimento sem amor, até a mesma fé que transporta montes sem amor, e todas essas coisas, e distribuir os bens entre os pobres, e entregar o corpo, né, o próprio corpo para ser queimado, quer dizer, se não tiver amor. Então, o amor é muito importante. E precisamos verificar como estamos realizando a obra do Senhor. Na quinta-feira, diz assim: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Na quinta-feira foi aberta uma janela. Saímos um pouco da abordagem de Paulo sobre esse assunto, amor, e fomos para ver o que João, o apóstolo João, diz a esse respeito. É importante nós vermos essa abordagem de João, do apóstolo João, porque é algo extremamente prático. Porque às vezes nós falamos, né, que amamos a Deus, né, tudo, Deus é tudo para nós, mas no nosso relacionamento com as pessoas nós vemos que temos deficiência. Então, o encargo aqui de João, capítulo 3, 1 João, versículo 14, diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Esse aí é um ponto importante, né? Nós devemos nos perguntar se nós amamos os irmãos. Se a resposta for sim, for afirmativa, então é sinal de que nós passamos da morte para a vida. Esse amor aqui é o próprio Deus. O amor não é uma coisa originada de nós, não é a capacidade nossa, mas ele é Deus, é a essência de Deus. Então nós precisamos nos encher de Deus para que esse amor se torne real para nós. Ele é a origem do amor e só Ele tem o amor em plenitude. O ser dele é amor. Então, ao procurarmos os melhores dons, nós devemos estar fundamentados, baseados no amor. O amor, então, é que vai nos dar essa capacidade, não é, de amar as pessoas. Ainda no capítulo 3 de 1 João, versículo 16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Olha, amar é dar a vida pelas pessoas. Foi isso que o Senhor fez por nós. Deus entregou o seu próprio Filho. Cristo entregou sua própria vida por amor a nós e nós devemos dar também a nossa vida pelos irmãos. E aí, no versículo 18 desse mesmo capítulo de 1 João 3, ele continua: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, vamos sair da teoria e ir para a prática. É isso que João está nos encorajando. No capítulo 4 de 1 João, versículo 11, nós lemos: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E no versículo 20 do capítulo 4 de 1 João, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso.
Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, esse versículo ele joga luz em nós e tem muita coisa no nosso coração que nós precisamos lidar em relação ao nosso próximo, às pessoas e aos irmãos com os quais servimos, com os quais convivemos no dia a dia. E mais adiante diz assim, versículo 21 ainda do capítulo 4 de 1 João. Ora, temos da parte dele este mandamento, mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso aí é um mandamento de Deus, não é uma alternativa. Se você quer amar, ama, se não, não ama. Então, amar o irmão é amar o corpo. E 1 João capítulo 5, versículo 1, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, nós amamos as pessoas, amamos os irmãos, não porque eles sejam amáveis, não necessariamente, Alguns são amáveis, sim, mas não necessariamente. Mas nós amamos porque ele é nascido de Deus. Essa é a característica do amor incondicional de Deus. Não temos dúvida de que esse amor aqui, na verdade, é o próprio Deus. E ainda em 1 João capítulo 4, voltando, no versículo 19, diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quando nós tocamos no amor de Deus, nós somos capazes de amar até o inimigo. Aquela pessoa que não é amável de jeito nenhum. Aí você pode perguntar, você, irmão, chegou nesse nível? Não, mas eu estou buscando chegar lá, Para isso eu preciso crescer e nós temos que nos encorajar mutuamente para que possamos avançar para chegarmos a esse nível. Então, o que nós podemos dizer é que hoje nós amamos mais do que amamos ontem, E amanhã, com certeza, vamos amar mais do que amamos hoje. Ou seja, estamos avançando. Então, vamos voltar para 1 Coríntios. Essa foi uma janela aberta para a gente ver o que João fala sobre esse tema. E voltando para 1 Coríntios, capítulo 13, nós temos aqui uma descrição, a definição prática do amor. Aqui diz o seguinte, o amor é paciente. Vamos ler o versículo que está proposto aí para ler com oração. É benigno, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Então, para nós convivermos com as pessoas, nós vamos sempre encontrar pessoas que vão nos provocar em algumas situações. No relacionamento marido e mulher, entre os irmãos que servem. Nós não sempre temos aquelas pessoas, concordo com você em tudo. Então tem pessoas que vão nos provocar. Por isso é importante nós termos o amor que é paciente. Vamos pensar agora naquela pessoa que a gente não aguenta mais. A nossa paciência já acabou em relação a essa pessoa. Se lembrou dessa pessoa? Então agora nós devemos proclamar, o amor é paciente. Fala isso para você mesmo agora e fala isso diante do Senhor. Então nós precisamos desse amor como paciência. E continuando, diz o amor é benigno, isto é, faz o bem. Depois temos o amor não arde em ciúmes, ou seja, não tem inveja. A pessoa está progredindo, está avançando, está tendo sucesso, está prosperando, nós precisamos nos alegrar com ela. Não ficar com ciúmes, ficar com inveja. Então, o amor nos dá essa qualificação. Então, nós precisamos servir os irmãos para que eles sejam até mesmo melhores que nós. Já pensou você produzir uma pessoa melhor que você? Você é uma pessoa útil, mas muito interessante você conseguir produzir pessoas melhores do que você. Essa deve ser a nossa meta ao servir os irmãos. Então, em vez de ter competição uns com os outros, vamos completar os outros, uns aos outros, nos complementar.
O amor não se ufana, isso é, não se envaidece, não procura se gabar dos dons que tem. Então, temos dons, sem dúvida, mas não nos gabamos, nem temos um autoconceito a respeito de nós mesmos. O amor não se ensoberbece, ou seja, não se orgulha, não é orgulhoso. É difícil, né? A gente parece que vai crescendo na vida espiritual, em vez de crescer, a gente vai ficando arrogante, vai ficando orgulhoso, estranho, não? Mas não tem nada a ver com o amor. Quando o amor aumentando, ele vai produzindo essas coisas em nós. O amor não se conduz inconvenientemente. Versículo 5 aqui de 1 Coríntios 13. Age sempre de acordo com o princípio do corpo, com reverência e respeito às pessoas. Temos que ver as pessoas, a posição delas, a nossa posição e respeitar as pessoas. Não procura seus próprios interesses. Isso tem nada a ver com a vida humana nossa caída, né? Cada um busca o seu próprio interesse. Aqui não, o amor ele está procurando o interesse dos outros, que os outros possam avançar. O amor não se exaspera, isso é, não se enfurece facilmente, né? Não age precipitadamente, não fala precipitadamente, não age precipitadamente. O amor não se ressente do mal, não guarda memória do mal que as pessoas fizeram ou tentaram fazer a você. Nossa memória é muito boa para coisas ruins, não é? Mas o amor não se ressente do mal e, por fim, o amor não se alegra com a injustiça. Está no versículo 6. Essa descrição aí do amor é maravilhosa, né, que a gente acabou de ver aqui na sexta-feira. No sábado continua, diz assim, tudo sofre, versículo 7, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A nossa ênfase aqui no sábado vai ser nesse tudo sofre, né? Aqui tem tudo, ou seja, 1, 2, 3, 4 vezes a palavra tudo. Significa nada fica de fora. Está tudo incluído dentro desse contexto. Esse amor é uma coisa extraordinária. Mas queremos dar uma atenção especial para esse primeiro tudo. Tudo sofre. No grego, sofre quer dizer cobrir com um telhado. O que significa isso? Se a pessoa tem alguma fraqueza, um irmão, então nós guardamos silêncio, não reclamamos, mas o cobrimos, não saímos divulgando a fraqueza das pessoas. Isso é muito perigoso, né? Nós temos que, pelo contrário, se souber de alguma coisa, temos que dar cobertura ao irmão. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, Pedro tratou desse assunto da seguinte forma: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre. Isso é muito importante. As pessoas têm fraqueza não porque querem ser fracas, mas elas têm, né? O ser humano tem fraquezas. Então nós não podemos pegar isso, colocar uma lupa, aumentar, né? E muito menos divulgar a fraqueza. Vamos, tanto quanto possível, cobrir as pessoas. Isso é bênção para nós, viu? Precisamos orar ao saber das coisas, orar mais, né? Pelas pessoas. E é interessante nós percebermos, sempre tem, quando a gente vê pessoas com fraquezas, tem pessoas sim com imperfeições ao nosso lado e nós também não somos diferentes delas. Então, às vezes as pessoas falam mal da gente, né? E aí a gente fica chateado, irado, revoltado, ou falou mal de mim, né? Mas às vezes o que as pessoas sabem da gente ainda é uma coisa pequenininha. Nós temos muito mais problemas muito maiores, fraquezas muito maiores do que
aquelas que as pessoas estão divulgando a nosso respeito. Então, não precisamos ficar chateados com as pessoas. Quanto aos outros, devemos cobrir. Quando se refere a nós, devemos ter paciência e devemos entender. Nós ainda temos muito mais imperfeições. Somos mais complicados do que as pessoas pensam que nós somos. Então, não vamos ficar, né? O ideal é quando a pessoa fazer uma rodinha para falar mal de você, você pode pedir para ela, você pode me incluir nessa rodinha que eu sei muito mais coisas, muito mais defeitos meus do que você sabe. Então, me inclua também nessa rodinha que eu vou expor para vocês. Muito bom esse capítulo, gente, K13, tratando sobre o amor, foi inserido aqui pelo Espírito Santo, né, de uma maneira maravilhosa, porque o amor, na verdade, é um antibiótico espiritual. O amor é capaz de curar tudo. Vamos usar esse antibiótico para nós e vamos, no nosso dia a dia, produzir esse antibiótico, né, para que outras pessoas também sejam beneficiadas com esse amor. E, por fim, no domingo diz: o amor jamais acaba. Agora, pois, capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O amor jamais acaba. Aqui tem coisas que vão desaparecer, dons, né? Vão desaparecer, vão cessar, vão passar. Então, diz respeito à profecia, a línguas, a ciência. Essas coisas vão desaparecer, vão cessar, vão passar. Mas tem uma coisa aqui que jamais acaba. É o amor. Ele é eterno. Temos que investir, insistir e viver dentro dessa esfera eterna, de algo eterno. Não vamos ser distraídos como tantas outras pessoas envolvidas com tantas coisas, se perdendo com tantas coisas passageiras, temporárias, que passam rapidamente. Nós vamos evangelizar as pessoas, mas o tempo de evangelização daqui a pouco passa. Vamos fazer o melhor, não é? Vamos cuidar das pessoas, né? Se o amor está em mim, se o amor está aumentando em mim, eu vou cuidar melhor das pessoas, eu vou apacentar as pessoas, vou pregar o evangelho para as pessoas, eu vou orar pelas pessoas. Nós temos tido uma prática muito interessante, que é aquela frase que nós estamos deixando escapar da nossa boca no nosso dia a dia. Seja onde quer que a gente esteja, né? Em casa, com a vizinhança, no elevador, no ônibus, no metrô, na estação, nas estações, onde tem gente, no restaurante, padaria, drogaria, onde quer que a gente seja, supermercado, nós temos aprendido a deixar escapar uma frase maravilhosa: posso orar por você? Você quer ver uma expressão de amor maior do que essa? Orar com a pessoa e pela pessoa. Então, precisamos orar com as pessoas e, mais do que isso, deixar a palavra na mão dela tanto quanto possível. Ande com alguma coisa impressa. No nosso caso, por exemplo, nós usamos o jornal Árvore da Vida, usamos o próprio Alimento Diário. Agora o Alimento Diário se tornou um kit. São 2 livros, cada 8 semanas, né? Cada livrinho com 4 semanas. Está muito gostoso e nós podemos fazer esse trabalho de distribuição para as pessoas. É um preço acessível e todo mundo pode ter e desfrutar dessa palavra que nós estamos desfrutando. Então, orar com as pessoas e deixar alguma coisa na mão delas para que elas possam meditar na palavra, serem estimuladas a ler a Bíblia, a ter conteúdo espiritual na vida delas. Então, nós não olhamos para as pessoas só naquele momento que nós oramos por elas, mas nós queremos ver o futuro delas. Nós queremos ver a mudança na vida delas. Nós queremos que Deus mude a sorte delas.
né? A vida conjugal, a vida familiar, o relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos, relacionamento profissional, a questão dela financeira, toda a vida dela, problema de saúde física, psicológica e principalmente que ela tenha uma vida na igreja, na presença do Senhor, sendo edificada junto com outras pessoas para a honra e glória do Senhor. Então, gente, tudo isso aí está relacionado com o amor. Aqui diz assim, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Isso está capítulo 13, versículos 9 a 10. Ou seja, essas coisas, o conhecimento, a profecia, são coisas incompletas, ou seja, em parte. Mas tem uma coisa que é completa, que é o amor. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, versículo 11 do capítulo 13. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, falar como menino pode estar relacionado com falar em língua, sentir como menino é profecia, né? E pensar como menino está ligado ao conhecimento. Tudo isso um dia vai passar, vai acabar. Mas o amor jamais acaba. Aí versículo 2 diz, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. À medida que esse amor vai crescendo, vai tomando conta de nós, né, nós vamos ver as coisas de uma maneira diferente. E tem um contraponto em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz assim, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, às vezes a gente valoriza muito o saber, o conhecimento, mas, infelizmente, ensoberbece. Mas tem algo que edifica, que é o amor. Então, Paulo, é bom a gente destacar isso aqui, né? Está em 1 Coríntios capítulo 8. E, versículo 13, no capítulo 13, né, 1 Coríntios, versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, o amor é a expressão de Deus. O Senhor possa nos dar esse sentimento, né? Aqui, em Romanos capítulo 13, versículo 8 diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Precisamos ter esse sentimento de dívida em relação ao próximo. E 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, diz assim, o amor jamais acaba. Mais uma vez, precisamos ver isso claramente, usar esse antibiótico espiritual na vida da igreja e a nossa vida vai ser cada vez mais saudável, maravilhosa. Essa, então, é a realidade de um ministro da Nova Aliança. Você é essa pessoa, pode não ser ainda por completo, mas nós estamos a caminho, nós estamos nos tornando essas pessoas. Que Deus abençoe você.